Guy Williams aposentou-se na Argentina. Sua vida foi marcada por um legado duradouro, como ele foi venerado na América do Sul. Desde sua ascensão como lendário Zorro até sua inesperada aposentadoria na Argentina, sua vida foi marcada por decisões surpreendentes, sucessos monumentais e um legado que continua vivo décadas após sua partida. Como ele encontrou na América do Sul um lugar onde foi venerado como um herói. Vamos ver os segredos, desafios e triunfos de um homem que deixou sua marca na história. Como você encontrou um lugar na América do Sul para ser reverenciado como herói? Veremos os segredos, desafios e triunfos de um homem que deixou sua marca na história. Não só na tela, mas também nos corações de milhões. O começo de Armando Catalano, em 14 de janeiro de 1924, marcou o início de uma vida que deixaria uma marca indelével na televisão e cultura pop. Armando Joseph Catalano, que mais tarde seria conhecido como Guy Williams, nasceu em Washington Heights, Nova York. Filho de imigrantes sicilianos, sua infância foi marcada pela luta de seus pais para construir uma vida melhor nos Estados Unidos. Atlético Catalano, seu pai trabalhava como corretor de seguros, enquanto sua mãe, Clara Arcara, dedicava seu tempo à família. No entanto, as dificuldades financeiras nunca permitiram que a família vivesse com conforto, e isso moldou profundamente a mentalidade prática de Armando. Desde pequeno, Armando mostrou um talento excepcional em matemática, o que o destacava entre seus colegas na escola pública. 189. No entanto, nem tudo na sua vida era acadêmico. Crescer no vibrante bairro do Bronx lhe ofereceu uma rica diversidade cultural, onde aprendeu a navegar entre diferentes estilos de vida e perspectivas. Além disso, ele se interessou por atividades como xadrez e futebol americano, que o ajudaram a desenvolver habilidades estratégicas e competitivas que mais tarde ele aplicaria em sua carreira. Seu físico começou a chamar a atenção desde cedo. Alto, atlético e com uma presença magnética, Armando se destacava entre seus colegas. Isso o levou a ser aceito na prestigiada Academia Militar de Peekskill, um lugar que o moldou ainda mais. Lá, ele não só se destacou nos esportes, mas também na sua habilidade de liderar. Peekskill lhe ensinou a disciplina que ele levaria consigo em sua vida profissional e pessoal. No entanto, nem tudo estava decidido para Armando. A tradição familiar o empurrava para uma carreira no mundo dos seguros, seguindo os passos do pai. Sua mãe, Clara, apoiava essa ideia e esperava que seu filho contribuísse para o sustento da família, mas Armando tinha outros planos. À medida que crescia, seu interesse pelas artes começou a florescer. Embora fosse um caminho incerto e arriscado, especialmente para um jovem de raízes humildes, Armando sentiu uma atração irresistível pelo mundo do espetáculo. A decisão dele de seguir uma carreira artística foi recebida com ceticismo pela sua família, especialmente por sua mãe, que não conseguia entender por que seu filho abandonaria a estabilidade dos seguros por algo tão incerto. Durante a Segunda Guerra Mundial, Armando se viu obrigado a adiar suas aspirações artísticas para contribuir com o esforço de guerra. Trabalhou como soldador, contador de custos e inspetor de peças de aviões. Essas experiências, embora longe das luzes e do glamour de Hollywood, ensinaram-no a ser resiliente e a se adaptar a diferentes circunstâncias. Foi durante essa época que Armando começou a desenvolver uma visão pragmática da vida, combinando seus sonhos artísticos com uma compreensão realista da importância da estabilidade financeira. Inícios na modelagem. Após a Segunda Guerra Mundial, Armando Catalano decidiu mudar o rumo da sua vida e seguir o caminho que tanto havia sonhado: o mundo do espetáculo. Embora inicialmente não fosse ator, seu físico imponente e rosto fotogênico lhe abriram uma porta de entrada. Em vez de se jogar diretamente na atuação, ele optou por explorar uma carreira na modelagem, um campo que prometia abrir novas oportunidades para ele. Decidido a tentar a sorte, ele enviou algumas fotos para uma agência de modelos em Nova York. Foi um movimento audacioso, mas sua intuição não falhou. A resposta foi imediata. As agências ficaram impressionadas com sua presença física, alto, atlético, e com um sorriso cativante que irradiava confiança. Não demorou muito para que Armando começasse a receber ofertas para aparecer em anúncios de revistas, capas de livros e até outdoors. Seu rosto começou a ser reconhecido em campanhas para produtos de alto perfil, incluindo publicações como Harper's Bazaar. Esse sucesso inicial cimentou sua confiança e mostrou que ele tinha um lugar na indústria do entretenimento. No entanto, naquela época,
O nome Armando Catalano era visto como muito étnico para os padrões de Hollywood. Seu agente, Henry Will, aconselhou a trocar por algo mais anglicizado, para facilitar sua entrada no mundo do espetáculo. Embora essa sugestão pudesse ter sido um golpe em sua identidade cultural, Armando entendeu que era um passo necessário para avançar em sua carreira. Assim nasceu Guy Williams, um nome que ressoaria no mundo todo. Sob seu novo nome, Guy continuou subindo no mundo da modelagem. Diferente de outros modelos que eram conhecidos apenas pela aparência, Guy se destacava pelo seu carisma e capacidade de transmitir emoções através da câmera. Os fotógrafos elogiavam seu profissionalismo e sua habilidade de se adaptar a diferentes estilos, desde sessões de moda elegantes até campanhas publicitárias. Sua fotogenia o tornou um dos modelos mais requisitados de sua época. Embora gostasse do sucesso, Guy via a modelagem como um trampolim para seu verdadeiro objetivo: a atuação. A modelagem lhe proporcionava a estabilidade financeira necessária para continuar perseguindo seus sonhos, mas também lhe permitiu desenvolver habilidades essenciais, como aprender a trabalhar sob pressão, projetar confiança e se conectar com o público. Essas lições seriam cruciais quando ele finalmente se aventurasse no mundo de Hollywood. O trabalho de modelagem não só o ajudou profissionalmente, mas também em sua vida pessoal. Durante uma sessão de fotos para uma campanha publicitária, ele conheceu Janice Cooper, uma modelo igualmente destacada. A conexão entre eles foi instantânea, e o relacionamento deles floresceu rapidamente. Guy e Janice compartilhavam a mesma paixão pelo espetáculo e entendiam os desafios únicos que enfrentavam na indústria. Não demorou muito para que eles se casassem, formando um casal que se apoiaria mutuamente em cada passo de suas carreiras. Enquanto sua carreira como modelo alcançava novas alturas, Guy começou a explorar oportunidades na atuação. Ele aproveitou seu crescente reconhecimento para se aproximar de produtores e diretores, que ficaram impressionados não só com sua aparência, mas também com sua determinação e humildade. Embora fosse um rosto novo no mundo da atuação, Guy mostrava um desejo genuíno de aprender e melhorar, qualidades que o diferenciavam de outros aspirantes. Primeiros passos em Hollywood. Depois de se estabelecer como modelo, Guy Williams decidiu dar o salto para o que realmente desejava em uma carreira na atuação. Em 1946, ele conseguiu assinar seu primeiro contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer MGM, uma das produtoras mais importantes de Hollywood na época. Esse passo foi uma conquista significativa para alguém que havia começado no modelagem sem conexões diretas com a indústria do cinema. No entanto, como muitos aspirantes a atores da época, seu começo não foi isento de desafios. Guy estreou em um filme chamado The Beginning or the End, um docudrama sobre o desenvolvimento da bomba atômica. Embora seu papel não fosse protagonista, foi uma oportunidade para mostrar sua presença na tela. Apesar de seu atrativo físico e carisma, sua carreira inicial em Hollywood encontrou limitações. A MGM lhe ofereceu papéis secundários que não conseguiram catapultá-lo ao estrelato. E depois de um ano, ele decidiu voltar para Nova York, onde se sentia mais à vontade e tinha uma rede de apoio. A MGM lhe ofereceu papéis secundários que não conseguiram catapultá-lo ao estrelato. E depois de um ano, ele decidiu voltar para Nova York, onde se sentia mais à vontade e tinha uma rede de apoio. Nesse período, Guy não só enfrentava desafios profissionais, mas também passava por mudanças importantes em sua vida pessoal. Durante uma campanha publicitária de esqui, em 1948, ele conheceu Janice Cooper, uma modelo que trabalhava para a prestigiada agência John Roberts Powers. Janice não só compartilhava a paixão de Guy pelo espetáculo, mas também entendia as dificuldades de uma carreira incerta no entretenimento. Durante as longas sessões de fotos, o relacionamento deles floresceu e pouco depois se casaram. Esse casamento seria uma fonte constante de apoio para Guy ao longo de sua carreira. Apesar dos contratempos em Hollywood, Guy não perdeu a esperança. Seu tempo em Nova York foi uma fase de aprendizado e reinvenção. Ele participou de peças de teatro e começou a fazer aulas de atuação para aprimorar suas habilidades. Ele também explorou oportunidades na televisão, um meio que na época estava em pleno auge. Essas experiências permitiram que ele construísse um currículo mais sólido, que eventualmente o levaria a conseguir papéis mais destacados. Seu retorno a Hollywood nos anos 50 marcou uma nova fase em sua carreira. Ele assinou um contrato com a Universal International, onde começou a aparecer em produções mais visíveis. Embora muitos desses papéis ainda fossem secundários, cada um representava um passo à frente.
Guy se destacou pelo seu profissionalismo e pela disposição de encarar qualquer desafio. Sua ética de trabalho não passou despercebida e, aos poucos, ele começou a ganhar reconhecimento na indústria. Durante esse período, a televisão emergiu como um meio dominante no entretenimento. E Guy não demorou a aproveitar essa tendência. Ele apareceu em programas como Studio One, que lhe deram a oportunidade de mostrar sua versatilidade como ator. A participação dele nessas produções televisivas não só o permitiu alcançar um público mais amplo, mas também o posicionou como um ator confiável e talentoso. Foi essa exposição que eventualmente lhe abriu as portas para papéis mais icônicos. A ascensão como Zorro. Em 1957, Guy Williams recebeu a oportunidade que mudaria sua vida para sempre. Interpretar o Dom Diego de la Vega, mais conhecido como Zorro, na série de televisão produzida por Walt Disney. Esse papel não só o catapultou ao estrelato internacional, como também consolidou seu legado como um dos heróis mais icônicos da televisão. No entanto, o caminho dele até esse papel não foi fácil e exigiu uma combinação de talento, carisma e, claro, um pouco de sorte. A série Zorro se passava na Califórnia espanhola de 1820. Uma época cheia de injustiças e opressão. O personagem principal, Dom Diego, era um aristocrata refinado que, por trás de sua aparência de nobre acomodado, escondia a identidade do herói mascarado que lutava pelos direitos dos mais vulneráveis. Essa dualidade do personagem exigia um ator que pudesse ser convincente, tanto como um cavaleiro sofisticado quanto como um espadachim destemido, e Guy Williams se encaixava perfeitamente nesse perfil. Tanto como um cavaleiro sofisticado quanto como um espadachim destemido, e Guy Williams se encaixava perfeitamente nesse perfil. Walt Disney ficou impressionado com a presença de Guy. Desde a primeira audição, com mais de 6 pés de altura, uma postura imponente e um rosto que transmitia tanto autoridade quanto calor, era difícil imaginar alguém mais adequado para o papel. Além disso, Guy era um esgrimista experiente, uma habilidade crucial para interpretar o carismático Zorro. Sua habilidade com a espada não apenas tornou as cenas de ação mais convincentes, mas também lhe permitiu fazer grande parte de suas próprias acrobacias. Algo que fascinava o público da época. No entanto, nem tudo foi perfeito desde o começo. Durante as primeiras semanas de produção, Walt Disney sugeriu que Guy modificasse seu sotaque espanhol para torná-lo mais acessível ao público americano. Esse ajuste foi um desafio para Guy, que se esforçou para encontrar um equilíbrio entre manter a autenticidade do personagem e fazer com que sua interpretação ressoasse com uma audiência internacional. Finalmente, depois de várias tentativas, ele conseguiu aperfeiçoar o tom adequado, conquistando a aprovação de Disney e do restante da equipe de produção. O sucesso da série foi imediato. Zorro não só capturou a atenção do público americano, como também se tornou um fenômeno global. A narrativa cativante, os personagens memoráveis e as emocionantes cenas de ação fizeram com que a série se destacasse entre as opções de televisão da época. Cada episódio terminava com um emocionante cliffhanger, uma estratégia que mantinha os espectadores ansiosos para ver o que aconteceria na semana seguinte. Esse formato foi pioneiro na televisão e estabeleceu as bases para as séries modernas. O papel de Zorro transformou Guy Williams em um símbolo de coragem e justiça. A imagem dele, com a característica máscara negra e a espada levantada, se tornou sinônimo de heroísmo. Mas o impacto de Zorro ia além da tela. Para muitas pessoas, especialmente em comunidades hispânicas, o personagem representava um símbolo de empoderamento e resistência contra a opressão. Guy entendeu a importância cultural do seu papel e o interpretou com um respeito e uma dedicação que ressoaram profundamente com os fãs. Uma breve passagem por Bonanza e Europa. Após o sucesso monumental de Zorro, a carreira de Guy Williams enfrentou uma mudança inesperada. Embora o papel do herói mascarado tivesse consolidado como uma figura icônica da televisão, também o colocou em um tipo de personagem semelhante. Essa preocupação se tornou uma realidade quando Hollywood começou a lhe oferecer papéis que seguiam o mesmo padrão. Guy, decidido a diversificar sua carreira, aceitou um papel na popular série Bonanza, mas seu tempo lá seria breve e controverso. Essa preocupação se tornou uma realidade quando Hollywood começou a lhe oferecer papéis que seguiam o mesmo padrão. Guy, decidido a diversificar sua carreira, aceitou um papel na popular série Bonanza, mas seu tempo lá seria breve e controverso. Em 1964, Guy se juntou ao elenco de Bonanza, uma das séries mais assistidas nos Estados Unidos. Ele foi contratado para interpretar William Cartwright,
o sobrinho do patriarca Ben Cartwright, vivido por Lorne Greene. Sua inclusão no elenco aconteceu após a saída de Pernell Roberts, que interpretava Adam Cartwright, e esperava-se que Guy assumisse um papel de destaque como parte do elenco principal. Sua entrada gerou grandes expectativas, já que seu carisma e experiência pareciam se encaixar perfeitamente na dinâmica da série. No entanto, os planos para seu personagem tomaram um rumo inesperado. Os fãs de Bonanza não estavam dispostos a aceitar a saída de Roberts e, como resultado, lançaram uma campanha de cartas exigindo seu retorno. A pressão dos fãs influenciou os produtores, que decidiram manter Roberts no programa por mais uma temporada, deixando Williams Cartwright em um limbo narrativo. Depois de apenas 5 episódios, o personagem de Guy foi eliminado discretamente, marcando o fim de sua participação na série. Apesar desse revés, Guy não deixou que a experiência o desanimasse. Pelo contrário, ele usou o tempo fora dos holofotes para refletir sobre sua carreira e explorar novas oportunidades. Isso levou a olhar além de Hollywood e focar sua atenção na Europa, onde o cinema estava passando por uma era de ouro. Diferente da maquinaria industrial de Hollywood, as produções europeias ofereciam uma maior liberdade criativa e a possibilidade de interpretar personagens mais diversos. Em 1962, antes de sua passagem por Bonanza, Guy havia protagonizado o filme Damon e Peaches, na Itália, uma produção que lhe permitiu demonstrar sua habilidade em encarnar personagens históricos em contextos épicos. Esse projeto não só lhe ofereceu um alívio do estereótipo, mas também abriu portas para outros projetos no exterior. Mais tarde, ele participou do filme O Capitão Sinbad, filmado na Alemanha, onde interpretou um herói aventureiro em uma história cheia de ação e fantasia. Esses filmes, embora não tenham alcançado o mesmo nível de sucesso que Zorro, deram a ele a oportunidade de mostrar sua versatilidade como ator. O trabalho na Europa também permitiu que Guy desfrutasse de um estilo de vida mais relaxado. Ele costumava mencionar como as produções europeias lhe davam tempo para estar com a família e explorar o continente, algo que ele valorizava profundamente depois dos anos exaustivos. Ele costumava mencionar como as produções europeias lhe davam tempo para estar com a família e explorar o continente, algo que ele valorizava profundamente depois dos anos exaustivos que passou trabalhando em Hollywood. O que aconteceu trabalhando em Hollywood? Além disso, o público europeu recebeu suas películas com entusiasmo, o que reforçou sua confiança como ator. Perdidos no Espaço e a luta contra o estereótipo. Em 1965, Guy Willis encontrou uma nova oportunidade para se reinventar como ator ao ser escolhido para interpretar o professor John Robinson na série de ficção científica Perdidos no Espaço. Inspirada no romance Os Robinsons Suíços, de 1812, a série trouxe a premissa para um ambiente futurista e espacial. A história acompanhava uma família de exploradores que, após uma sabotagem, acabava perdida no vasto universo, enfrentando inúmeros desafios enquanto buscavam um caminho de volta para casa. Esse papel marcou um ponto de virada na carreira de Guy, que buscava se libertar da sombra de Zorro. O personagem de John Robinson, um homem de ciência e líder da expedição, ofereceu a Guy a oportunidade de interpretar um tipo de herói completamente diferente. Aqui não se tratava de espadas e máscaras, mas sim de liderança, inteligência e um profundo senso de responsabilidade em relação à sua família e à missão. A série apresentou Guy como centro moral da narrativa, um papel que inicialmente lhe permitiu explorar uma faceta mais séria e emocional de seu talento como ator. No começo, a série prometia ser uma produção ambiciosa. Com Irving Allen como produtor, conhecido por seus espetaculares projetos de ficção científica, Perdidos no Espaço tinha um grande orçamento e um elenco talentoso que incluía June Lockhart como Maureen Robinson, a esposa do John, e os jovens atores William Melmere, Angela Cartwright e Martha Kristen como seus filhos. A narrativa inicial se centrava nas dinâmicas familiares e na resolução de conflitos em um ambiente hostil. Isso deu a Guy uma ampla margem para interpretar um personagem multidimensional, tanto um cientista quanto um pai protetor. No entanto, à medida que a primeira temporada avançava, as prioridades do programa começaram a mudar. Os produtores, influenciados pelas cartas dos fãs e pelas demandas da rede CBS, decidiram dar mais destaque ao personagem do Dr. Zachary Smith, interpretado por John Harper e pelo robô da nave. O que inicialmente era uma série sobre as aventuras e desafios de uma família, se tornou uma comédia leve, centrada nas interações entre o Dr. e Smith, o jovem William Robinson e o robô.
Essa mudança reduziu significativamente a importância dos outros personagens, incluindo John Robinson. Para Guy, essa reviravolta narrativa foi uma decepção. Acostumado a ser o protagonista em produções como Zorro, ele achou frustrante ser relegado a um papel secundário, em uma série onde inicialmente se esperava que ele liderasse a trama. Embora tenha expressado seu descontentamento em particular, ele manteve seu profissionalismo no set. Em uma série onde inicialmente se esperava que ele liderasse a trama. Embora tenha expressado seu descontentamento em particular, ele manteve seu profissionalismo no set. Segundo depoimentos de seus colegas, Guy era um ator comprometido que sempre se esforçava para dar o melhor de si, mesmo quando seu papel era reduzido a algumas poucas falas por episódio. Apesar das limitações, Guy conseguiu se destacar nos episódios em que seu personagem recuperava certo protagonismo. Momentos em que John Robinson assumia um papel mais ativo, liderando missões arriscadas ou enfrentando dilemas éticos, mostravam o alcance interpretativo de Guy e lembravam ao público por que ele havia sido escolhido para o papel. Esses lampejos de protagonismo eram um lembrete de seu talento e profissionalismo, mesmo em circunstâncias adversas. O público também teve um papel importante na direção que a série tomou. A popularidade do Dr. Smith e sua relação com o robô, junto com o humor que eles traziam, determinou em grande parte o tom das temporadas seguintes. Embora isso tenha marginalizado personagens como John Robinson, a série continuou sendo um sucesso, acumulando um total de 83 episódios exibidos entre 1965 e 1968. Retiro na Argentina em 1973. Guy Williams tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre, em se afastar de Hollywood e se estabelecer na Argentina. Essa escolha surpreendeu tanto seus admiradores quanto seus colegas. Mas para Guy, isso representou uma oportunidade de encontrar a tranquilidade e o reconhecimento que ele buscava depois de anos sob os holofotes. A mudança dele não só marcou uma mudança na sua localização geográfica, mas também na maneira como ele viveu o resto da sua vida. A aposentadoria de Guy na Argentina começou como uma simples visita para participar de um evento especial onde ele reviveria seu personagem mais icônico, Zorro. Ao chegar, ele ficou surpreso com o nível de admiração que os argentinos ainda sentiam por ele. Décadas depois do fim da série, sua interpretação do herói mascarado continuava sendo profundamente apreciada, especialmente em um país que valorizava as histórias de justiça e resistência contra a opressão. A recepção calorosa e efusiva que recebeu não só o comoveu, mas também o inspirou a ficar. A Argentina oferecia ao Guy algo que ele sentia ter perdido em Hollywood em uma conexão genuína com seu público. Os argentinos não viam Guy apenas como uma estrela de televisão, mas também como um símbolo de coragem e nobreza. Os argentinos não viam Guy apenas como uma estrela de televisão, mas também como um símbolo de coragem e nobreza. Em Buenos Aires, era comum que as pessoas o reconhecessem nas ruas e o cumprimentava com carinho, lembrando-o constantemente do impacto que sua interpretação do Zorro teve em suas vidas. Durante seus primeiros anos no país, Guy começou a se envolver em eventos temáticos relacionados ao Zorro. Ele participou de shows ao vivo, onde voltava a encarnar o herói mascarado para deleite dos fãs. Essas apresentações não só permitiram que ele mantivesse viva sua conexão com o personagem, mas também desfrutasse de uma interação direta com seu público, algo que ele valorizava profundamente. Através desses eventos, Guy descobriu uma nova dimensão da sua carreira, onde o aplauso e o carinho dos fãs eram imediatos e sinceros. Além da sua vida pública, Guy encontrou na Argentina um refúgio pessoal, com um ritmo de vida mais tranquilo. Isso lhe ofereceu a tranquilidade que ele tanto precisava depois de anos lidando com as exigências de Hollywood. Ele se estabeleceu em um apartamento em Buenos Aires, de onde desfrutava da cidade e de sua cultura vibrante. Ofereceu a tranquilidade que ele tanto precisava depois de anos lidando com as exigências de Hollywood. Ele se estabeleceu em um apartamento em Buenos Aires, de onde desfrutava da cidade e de sua cultura vibrante. Guy desenvolveu uma rotina simples, mas satisfatória, combinando momentos de solitude com ocasiões sociais em que ele compartilhava com amigos e admiradores. Uma das razões pelas quais o Guy decidiu ficar na Argentina foi a conexão especial que ele sentia com o país e seu povo. Ele costumava comentar como os argentinos apreciavam seu trabalho de uma maneira que ia além do entretenimento. Para eles, Guy era um símbolo de integridade e justiça. Esse apreço o fez sentir valorizado, não só como ator, mas também como pessoa, algo que em Hollywood havia começado a desaparecer. No âmbito pessoal, Guy viveu seus últimos anos em uma mistura de reflexão e insatisfação. Embora mantivesse contato com seus filhos nos Estados Unidos, ele encontrou na Argentina uma segunda família composta por amigos próximos e admiradores que o cercavam de carinho.
Essas relações o ajudaram a lidar com os momentos de solidão que inevitavelmente acompanhavam sua aposentadoria. Em 1983, Guy voltou brevemente aos Estados Unidos para participar de uma reunião especial do elenco de Perdidos no Espaço. Foi uma oportunidade para se reconectar com velhos colegas e relembrar seu tempo em Hollywood. No entanto, esse retorno foi breve, e logo ele voltou para a Argentina, reafirmando sua decisão de se afastar da agitação da indústria do entretenimento. A vida de Guy, na Argentina, foi um testemunho de como ele buscou equilibrar seu legado profissional com seu bem-estar pessoal. Embora pudesse ter continuado buscando papéis em Hollywood, ele escolheu priorizar sua felicidade e tranquilidade. Esse ato de coragem, de se afastar do foco da atenção nos seus próprios termos, foi uma extensão do caráter que o havia definido como Zorro. Seu legado e impacto, a morte de Guy Williams marcou o fim de uma vida extraordinária. Através de seus papéis icônicos como Zorro e o Professor John Robinson em Perdidos no Espaço, Guy deixou uma marca indelével na história da televisão. Este capítulo final reflete sua carreira e reconhece sua conexão com o público. Através de seus papéis icônicos como Zorro e o Professor John Robinson em Perdidos no Espaço, Guy deixou uma marca indelével na história da televisão, e seu impacto continuou ressoando muito depois de sua morte. Este capítulo final não é apenas uma reflexão sobre sua carreira, mas também um reconhecimento da profunda conexão que ele estabeleceu com seu público. E como seu trabalho continua sendo relevante, mesmo hoje. O papel de Zorro, que o catapultou à fama, continua sendo um dos personagens mais reconhecidos e queridos na cultura popular. Embora muitos outros atores tenham interpretado o herói mascarado em diferentes adaptações, a versão do Guy é lembrada como uma das mais emblemáticas. Sua interpretação combinava carisma, coragem e um senso de justiça que o tornou um modelo a ser seguido por gerações de espectadores. Inclusive, décadas depois que a série original deixou de ser exibida, seu Zorro continua sendo um símbolo de resistência e defesa dos mais vulneráveis. Valores que ressoam profundamente em qualquer época. Além de seu impacto cultural, Guy Williams deixou uma marca significativa na televisão como meio. A série Zorro, com seu formato inovador de cliffhangers. No final de cada episódio, foi pioneira em manter os espectadores grudados na tela semana após semana. Essa abordagem narrativa, que hoje é comum nas séries modernas, ajudou a estabelecer um padrão que continua influenciando a maneira como as histórias são contadas na televisão. Guy foi uma parte essencial desse sucesso, e sua habilidade de transmitir emoção e tensão contribuiu enormemente para a popularidade da série. Por outro lado, seu papel em Perdidos no Espaço marcou um ponto importante na evolução da ficção científica na televisão. Embora a série tenha enfrentado críticas por se desviar de sua premissa inicial para um tom mais leve, não se pode negar que contribuiu para popularizar o gênero e expandir os limites do que a televisão podia oferecer em termos de imaginação e aventura. Como o Professor John Robinson, Guy representou uma figura de liderança e estabilidade em meio ao caos. Uma âncora emocional para a narrativa e um personagem com o qual o público podia se identificar. O impacto de Guy Williams não se limitou às suas atuações. Sua vida pessoal e profissional refletiam um compromisso com a excelência e uma dedicação a viver de acordo com seus próprios valores. Diferente de muitas estrelas de Hollywood, Guy escolheu se afastar do centro das atenções quando sentiu que já não se encaixava na sua visão de uma vida satisfatória. Essa decisão, embora incomum, ressoou profundamente com aqueles que o admiravam, já que ele mostrou que sua integridade pessoal era mais importante do que a fama ou o sucesso material. Depois de sua morte, a memória de Guy foi honrada de muitas maneiras. Na Argentina, onde passou seus últimos anos, ele se tornou uma figura quase mítica, e sua conexão com o país continua sendo celebrada. Suas cinzas, inicialmente conservadas no cemitério da Recoleta, foram um símbolo de seu amor pela cultura argentina e o apreço que ele sentia pelo carinho do seu público lá. Seu último desejo: que suas cinzas fossem espalhadas no Oceano Pacífico e nas montanhas da Califórnia, refletia sua conexão com os lugares que marcaram sua vida. O reconhecimento de Guy não se limitou às homenagens póstumas ao longo dos anos. Foram lançadas várias reedições das séries Zorro e Perdidos no Espaço, apresentando seu trabalho a novas gerações de espectadores. Cada exibição e cada reencontro com seus personagens reafirmam seu lugar como uma das figuras mais queridas e respeitadas da televisão clássica.